Bom dia, pessoal! Bom dia! Bem-vindos a mais um Café com Letícia. Vou chamar já o Carlos Londe aqui, que o Carlos Londe hoje vai dividir conosco. Bom dia, pessoal! Bom dia, Jorge! Bom dia, Josi! Bom dia, Newton! Bom dia, Cacá, Glauci, Isaac! Bom dia, pessoal! Mais uma segunda de muito estudo para a gente entender essas novidades dos enunciados de registro de imóveis, que tem muita repercussão para a gente que é tabelionato de notas também e para os senhores advogados, né? Porque vai uniformizar os procedimentos, tá? Eu estou tentando convidar aqui o Carlos Londe, deixa eu convidar ele de novo. Aí, já mandei o convite. Ah, ele já está entrando aqui. Não. Bom dia, pessoal. E aí? Me contem. Aqui esfriou demais. Hoje está gelado aqui em Belo Horizonte. Bom dia, Smart Leilões. Bom dia, Débora. Bom dia, Cecília. Tudo bem? Tudo jóia? Joia. Ah, novo convite. As questões tecnológicas são sempre complicadas. Mas espera aí que eu vou chamar ele de novo. Aí, vamos ver se agora vai. E aí, pessoal? Doida para poder tratar desses assuntos aqui. A gente trouxe para vocês, o Londe fez até um material em resumo, olha que lindo. Super legal. Ele resumiu todos os enunciados por temas, ficou muito organizado, show de bola. E aí estou esperando ele conseguir entrar para a gente poder começar. Vamos de novo. Entra, Carlos. Vamos ver. Bom dia, pessoal. Bom dia. E aí? Aí também tá frio? Aqui tá frio demais. Aqui tá gelado. Que foi? Ah, ele quer entrar pelo senador Firmino? Será? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver. Tô pedindo para entrar aqui. Vamos ver se dá. Ele já entrou outras vezes, agora, ó. É, não tá entrando. Vamos lá. Pessoal, então, olha, tem algumas. Enquanto ele vai tentando entrar, vou começando aqui. Tem alguns temas que tem muita repercussão para quem mexe com leilão. Tem muita gente aí que mexe com leilão? Tem dois enunciados sobre arrematação, tá? Dois enunciados sobre arrematação muito legais. E tem também enunciados sobre, olha só, o que eu separei para a gente tratar hoje. Certidões tributárias, aquela questão que eu adoro, princípio da cindibilidade, cindibilidade, show de bola também. Acho que agora vai. Não. Princípio da cindibilidade também. O que mais? Vamos ver aqui, ó. Garantias reais imobiliárias. Olha que legal. Então, tem alguns temas que eu separei para hoje, para a gente poder debater. O que mais? E, por fim, uso campeão. Ah, o Carlos Londe entrou, é. Entra aí, Carlos. Agora entra aqui para mim. Cadê? Você tá convidado. Entra aí. Pois é, ué. Então entra. Eu já te mandei o convite. Você pode também clicar nesse maisinho aqui, ó, que é essa câmerazinha, que eu te puxo. Essa câmerazinha embaixo. Vê se você consegue. Pedir para participar. Está escrito que ele não está conseguindo participar. Será que a internet dele está muito ruim?
Pode ser também, né? Porque a internet dele tá muito ruim. Então, gente, vamos começar aqui rapidinho. Vou falar um pouquinho, olha, da importância desses enunciados. Esses enunciados aqui, eles foram elaborados, né, por diversos colegas, por também advogados, até juízes, encaminharam esses enunciados para o Conselho da Justiça Federal. E o Conselho da Justiça Federal montou, né, a primeira jornada de direito notarial e registral no Brasil, que foi realizada há pouco tempo. E agora foram publicados os enunciados que foram aprovados. E diz que o negócio lá foi alto nível, viu? Grandes debates, infelizmente eu não consegui participar, mas foi super legal, tá? Agora sim, agora ele conseguiu pedir para participar. Vamos ver se agora vai. Opa! Entrou! Eba, Eu tô bom aqui que há deu meia tempo. hora tentando entrar, né? Mas vamos lá. Essas pessoas com dificuldade com tecnologia é assim mesmo. Bom dia a todos. Bom Desculpa aí o dia! atraso, pessoal. Não, Tudo mas que bem? bom que deu para o pessoal ir entrando, né? Eu tô vendo que tem gente aqui do país inteiro, já tem muita gente, ó, tem a nossa querida Débora de sempre, né, Débora? Bom dia! Beijo, Débora. Pessoal da Smart Leilões também já entrou. Pessoal, nossa, muita gente já entrou aqui, ó. A Rita, a Marisete, a Karine, o Lélio. Ai, pessoal, que bom que vocês estão aqui. E vamos tratar juntos de alguns enunciados que a gente separou, né? E só escolhemos enunciado top para falar, Ah, é né, Lê? claro, é. É porque a gente vai falar de novo na quarta, né? Mas hoje a gente escolheu alguns que eu acho que são os principais para o pessoal que já nos segue. Esses relativos ao uso capião, esses relativos à carta de sentença. Eu estava aqui elogiando o seu trabalho, Londe. O Londe fez essa organização aqui, ó. Hoje. Ficou muito bem organizado. Ele separou por temas, sabe? Então a gente vai conseguir falar, por exemplo, todos os enunciados sobre carta de arrematação, todos os enunciados sobre uso capião. Então isso já vai ajudar aqui o pessoal a compreender, não é, Carlos? E assim, né, Lei, importante mencionar que vai ter enunciado que é citado 2, 3, 4 vezes. Tem um que é citado 4 vezes. Isso, Porque o enunciado trata de, sei lá, alienação fiduciária e de emolumentos. Eu coloquei nos dois, né? isso. Alienação fiduciária e ordem de serviço. Coloquei nos dois. Que é exatamente para facilitar a procura pelos colegas aí. Tá, joia. Londe, como é que você quer começar? Porque além desses que a gente separou, tinha dois que uma das nossas seguidoras pediu para comentar, que era o 27 e o 34. Você acha que a gente começa por eles ou a gente começa pelos outros e depois vai para esses? O que você acha? O café com Letícia. Letícia que manda. Ué, então eu acho que é gentil a gente começar pelo 27 e pelo 34, então, porque Maravilha. são os que a moça pediu, né? A nossa seguidora pediu, então vamos que vamos. A gente está aqui para atender vocês, gente, porque a gente sabe que às vezes vocês ficam na dúvida com algumas questões que a gente pode ajudar. E esses aqui a gente pode ajudar, que não são tão complicados, não, né, Londe? Com certeza. É um prazer poder falar aí com o pessoal, a gente poder trazer aí para eles o pouco que a gente sabe do assunto, a gente tentar trazer aí para o pessoal e dividir com os colegas. É isso aí. Então vamos para o 27? Eu vou ler e depois eu vou passar para o Londe comentar, tá bem? Então o 27 é o seguinte: a cláusula de impenhorabilidade imposta em doação ou testamento não obsta a alienação do bem imóvel, nem a outorga de garantia real convencional ou o oferecimento voluntário à penhora pelo beneficiário. Então, vamos lá, tá falando de cláusula de impenhorabilidade. Achei interessante esse tema. Mas você viu como que eu qualifiquei ele? Foi o que eu Bom, tive mais dificuldade. Eu coloquei ele como cláusulas irmãs, isso. né? Por quê? Porque, sinceramente, eu acho que o enunciado ele quis tratar sobre um todo. Mas, Lê, eu estava ouvindo você, eu acho que primeiro a gente precisa fazer um esclarecimento sobre todos os enunciados, né? Ótimo. Vamos lá. Sobre o poder dos enunciados. O que é um enunciado do Conselho da Justiça Federal? É uma peça doutrinária. Ah, Londe, pera lá, mas foi feito pelo Poder Judiciário. Sim, é o TRF, é o Poder Judiciário, é a Justiça Federal.
Ok, perfeito. Mas é uma peça doutrinária, não é uma peça jurisprudencial. Isso aqui não se trata de uma súmula, até porque súmula ela tem que vir de casos reiterados e de decisões que ocorrem no Poder Judiciário. Nenhuma dessas aqui necessariamente teve algum, pode até ter tido, mas não Muitas necessariamente teve. tiveram, né? Muitas Muitas tiveram já tiveram. reprodução de alguns julgados que já estão acontecendo há algum tempo, tá, pessoal? Mas nem todas, tem algumas que são novidades. Né? Exatamente, né? E então, assim, isso aqui são entendimentos doutrinários emanados pelo nosso tribunal, pelo nosso Poder Judiciário Federal. Não vou nem falar Tribunal Federal, pelo Poder Judiciário Federal, tá? Então, primeira coisa que eu acho que a gente precisa entender é isso, para a gente entender, eu posso citar isso aqui numa peça? Pode. Agora, é súmula? Não. É súmula vinculante? Muito menos. Né? Nem poderia o TRF fazer uma. Então, esse primeiro ponto eu acho que é importante a gente colocar para que a gente tem mania, né? A gente vê lá, não, porque o enunciado do Conselho da Justiça Federal. Eu falei, bom, então eu não posso ir contra ele. Pode. Né? Agora, você vai ter um poder argumentativo, você vai precisar de um poder argumentativo muito maior para ir contra, e você vai ter uma ajuda muito substancial se você estiver a favor desse entendimento. E para mudar também, às vezes, alguns posicionamentos mais conservadores, né? De alguns códigos de normas, que acontece, às vezes o pessoal não está acompanhando essa evolução que na nossa área, gente, é tudo muito rápido. É assim, não pode, aí depois já pode, pode. Quando perguntam para mim, por exemplo, essa questão de nome, né? Aí o pessoal fala assim, Letícia, pode mudar o nome? Calma, vamos analisar, estamos muito poderosos. Está podendo quase tudo. Está podendo quase tudo. Está podendo. Aí eu vou lá e analiso, pode, se pode. É poucas coisas que não pode relativa a nome, mas hoje não é nome que a gente está falando aqui não, gente. Hoje a gente está falando de enunciados de registro de imóveis, mas é isso mesmo que o Londe falou. O que foi feito, né? Que pelo menos que eu acompanhei, né, os debates lá e tal, como é que foi? A gente tentou pegar aquilo que já está em voga, seja na doutrina, seja na jurisprudência, né, os debates que nós fazemos entre os colegas, avanços que a gente já viu, algum julgado especial, e aí a gente transformou em enunciado e encaminhamos para o Conselho da Justiça Federal analisar. E aí foi feita essa reunião com diversos juízes, desembargadores, né, pessoas que são de renome no Brasil todo, registradores, notários. Foi um sucesso, realmente. E aí todo mundo debateu junto e o que eles acharam que estava ok, não é que os que não foram aceitos estão vedados, não estão aprovados de forma nenhuma, não são contra a doutrina, né? É só porque, às vezes, até a redação que eles foram dados, a gente teve umas críticas dessas, sabe, Londe? Esse está muito grande, você tinha que diminuir. Então, a gente, você acredita? Chegaram a esse ponto. Eles querem enunciados mais objetivos, digamos assim, entendeu? Tá, né? Mas tudo bem. Deixa pra lá. Eu vou me abster de comentar, tá? Vou me abster de comentar. Porque, gente, ser sucinto é ótimo. É necessário muitas vezes. Mas nem sempre é possível. Nem sempre é possível. Tá? Tem alguns pontos em que não dá para a gente ser sucinto. Bom, mas vamos falar então, qual que é o nome da nossa colega, Lê? Menino, eu vou ter que olhar aqui, porque eu não anotei o nome dela. Te mandei no WhatsApp. Deixa eu ver se eu consigo olhar. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Alaide Freitas. Alaide. Né? Então, a cláusula, enunciado 27. Isso. Bom, a cláusula de impenhorabilidade imposta em doação ou testamento. Então, o que acontece aqui? Eu estou lá, já estou com meus 80 anos, etc. Tenho 2 filhos. O que eu quero fazer? Ao invés de deixar meus filhos terem que... Olha lá, a Laide já está dando olho aqui para a gente. Bom dia, Laide. Tenho lá 2 filhos. Quero
Ao invés de deixar meus filhos irem para inventário com meus bens, o que eu vou fazer? Eu vou pegar meus bens e eu vou distribuir para os meus filhos. Tá? Então, vou pegar lá os apartamentos que eu tenho, são 2 apartamentos, vou dar um apartamento para cada filho. Farei uma escritura pública de doação para os meus filhos. Na verdade, eu tenho um 3º apartamento, tá? Eu tenho um 3º apartamento que não faz parte da minha legítima e que eu vou doar para uma pessoa por algum motivo, por uma gratidão que eu tenho. Essa pessoa salvou minha vida. Vou doar para essa pessoa. Vou doar, não. Eu vou deixar essa pessoa, vou fazer um testamento, deixando um imóvel específico, um legado, para essa pessoa. Ótimo. Correto? Beleza? Ele está falando Beleza. porque é o seguinte, gente. Porque ele está falando então de 2 situações: uma doação para os filhos e um testamento para essa pessoa, ok? O legado para essa pessoa. Muito bem. E dentre os bens que vão para o meu inventário, esse apartamento que eu estou doando, ele não ofende a legítima. Só para a gente não ter esse problema. Né, Lê? Maravilha. E aí, o que eu faço? O que eu posso fazer? Né? O meu filho homem, né? Eu sou machista, vamos pensar assim, né? Meu filho homem faz o que ele quiser com o apartamento dele. Mas a filha mulher, não. A filha mulher eu vou colocar aquelas cláusulas, as 3 cláusulas, as cláusulas irmãs: impenhorabilidade, incomunicabilidade e inalienabilidade, para proteger. Tem muito pai que faz assim, né, Lê? Eu não sou machista não, tá, gente? Mas protege, entre aspas, a menina e não protege o rapaz. Mas, vamos lá. Os 2 estão bem casados, os 2 estão casados na comunhão parcial de bens. Eu não me preocupo com a questão da comunicabilidade. E também não me preocupo com a questão da inalienabilidade. Se eles quiserem vender, eles podem vender. Aliás, né, Londe? Vamos falar um pouquinho de cláusula de inalienabilidade? É cruel demais colocar, gente. Pensa bem em cláusula de inalienabilidade. Às vezes, querendo proteger, você complica a vida da pessoa, né? Exatamente. Mas vamos voltar aqui. Bom, então vamos lá. Eu faço essas 2 doações e falo o seguinte, olha, nessas doações consta a cláusula da impenhorabilidade. Isso. Aqui sim é uma forma que eu tenho de proteger os meus filhos e eventualmente aquele legatário que eu estou colocando lá no testamento de penhoras. Isso. Este bem não poderá ser penhorado. Ponto. Isso. Ok? Maravilha. Então, o que o enunciado está colocando aqui? Esta cláusula de impenhorabilidade não impede que o meu filho, o donatário, ou a minha filha, a donatária, venda este imóvel. Ou seja, a impenhorabilidade não faz presumir a inalienabilidade. Ponto. Também não faz presumir que o meu filho, a minha filha, não possam dar este imóvel em garantia. Dar este penhora não se confunde com garantia real. Né? Penhora é constrição judicial. Penhor é garantia real, que normalmente recai sobre bens móveis, nem sempre, mas normalmente o penhor comum, ele só recai sobre bens móveis. Mas nós temos espécies de penhor que recaem sobre bens imóveis. Isso muita gente não lembra. O pessoal fala assim, penhor, bem imóvel, hipoteca é bem imóvel, o que não é verdade. Tá? Uhum. Só a anticrese, que normalmente a gente nem lembra o que é, né, Lê? Que só recai sobre bem imóvel. Tá? Mas você pode ter hipoteca sobre bem imóvel, você pode ter penhor sobre bem imóvel. Então, vamos lá. Doei esse imóvel para os meus filhos. O meu filho pode vender esse imóvel? Pode. Beleza. Penhora não implica inalienabilidade. Doei este imóvel para minha filha. Ela pode dar este imóvel em hipoteca? Ela pode dar este imóvel em alienação fiduciária?
se a gente considerar que a alienação fiduciária é uma garantia, e eu acho que pode, tranquilamente. Ok? Ela quer confirmar, a Laide, ó. Se der em garantia e não pagar a dívida, poderá ser penhorada, não? O que ela está falando? Não. Ah, pois é. Aí não vai ser penhorado, vai ser executada a garantia. Se você deu este imóvel em uma alienação fiduciária, eu estou até tentando achar aqui, achei a cláusula que eu queria. Se você der este imóvel em alienação fiduciária e não houver o pagamento, né, se você der este imóvel em hipoteca e não houver o pagamento, este imóvel será executado para o pagamento desta dívida. E aí, Elaide, essa parte que você colocou, ela se complementa com o finalzinho do enunciado. Isso. Porque, veja, e também não impede que você, que o meu filho, a minha filha aqui no caso, dê este imóvel voluntariamente em penhora. Então, meu filho está sendo executado. Tá? Não pode o credor, o suposto credor, nomear este bem à penhora. Ok? Ok. Isso. Agora, meu filho poderia vender esse bem para pagar a dívida? Poderia. Por quê? Porque a cláusula de impenhorabilidade não implica inalienabilidade. Então, ao invés de vender o bem para pagar a dívida, meu filho pode voluntariamente, tá? Ou seja, a vontade dele. Ah, não, eu sou honesto, eu não vou ficar devendo. Né? E nem todo mundo que deve é desonesto, não. Tá? Só para, né? Mas vamos lá, eu não vou ficar com essa dívida. Tá? Não vou, ponto. Então, eu vou entregar este bem à penhora voluntariamente. Meu filho, né, vai entregar este bem à penhora voluntariamente. Perfeito. Foi isso, né? Foi isso, Lê, que eu consegui buscar deste enunciado. Eu adorei esse enunciado. Achei ótimo. Creio que nós devemos complementar este enunciado com o artigo 1911 do Código Civil. Né? Porque eu acho que ele veio para explicar um pouco do 1911 também. Eu não olhei os motivos dele. Tá? E naquele material tem os recusados também, tá, Lê? Tem os rejeitados lá. Eu vi os rejeitados, né? Eu vi. Mas aquilo que eu te falei, não é porque foi rejeitado, que é porque está contra a doutrina. A tese foi rejeitada. Não é que a tese foi rejeitada, às vezes a redação foi rejeitada. Teve esse nível de debate lá, entendeu? Certo. Então é isso. Então, só fechando aqui, o artigo 1911, a cláusula de inalienabilidade imposta aos atos por liberalidade implica impenhorabilidade e incomunicabilidade. Então, o que é isso aqui? Se eu faço essa doação para os meus filhos e coloco cláusula de inalienabilidade, ou seja, eu proíbo meus filhos de vender este imóvel enquanto eu vivo for, né, Lê? Porque vale durante, não é isso? Isso. Né? Eu não falei nada de impenhorabilidade, eu não falei nada de incomunicabilidade. Só falei inalienabilidade. Aí minha filha foi lá e casou na comunhão universal de bens. Comunica com o maridão? Não. Meu filho está devendo. Penhora? Não. Então basta inalienabilidade. Se você quer ser sucinto, você coloca inalienabilidade e já está valendo, né? Exatamente. É muito comum você ver o pessoal colocar as três, né, Lê? Para não ter que pedir, para não ter que relembrar esse artigo 1911 aqui. O comum é esse, né? Mas, então, creio que esse enunciado ele teve essa lógica. A impenhorabilidade, ela protege de penhoras, vamos chamar assim, involuntárias. Ponto. Quer penhorar voluntariamente? Quer dar a penhora voluntariamente? Perfeito. Né? Tranquilo. É isso aí. Quer dar este imóvel em garantia? E essa garantia, claro, se você está dando em garantia, é porque você
esse imóvel pode ser executado, essa garantia pode ser executada e este imóvel alienado, como a parte intermediária aqui do enunciado permite. Então, Perfeito. Acho que ficou muito claro, né, Alaide? A Alaide falou assim, isso a vontade do doador fica um pouco afetada. Mas não é tanto assim, é porque é voluntário, né? Aquela penhora involuntária, ela está afastada. Então, se você deixou bem protegido. Agora, a pessoa é maior e capaz, né? O filho é maior e capaz. O filho vai lá e fala, não, mas realmente eu quero pagar essa dívida. Então, se ele, como o Londe falou, ele poderia vender esse imóvel para pagar a dívida. Então, ele oferece logo o imóvel? Pode também, né? Está dentro da liberdade do filho. Eu acho que é perfeito. Ficou ótimo. Vamos falar do 34, então? O 34... Lê, posso Oi. te pedir um favor rapidaço? Claro. Enquanto você lê o enunciado 34 para a gente, eu vou só pegar minha água que ficou ali na cozinha e já volto. Rapidaço. Tá bom? Enquanto você vai lendo o enunciado... Não dá, gente. Sem água, impossível. Então vamos lá, eu vou lendo aqui. Impossível. Enunciado 34. Um minutinho. Vamos lá. Em atenção aos princípios da disponibilidade e da continuidade registral, a alienação de bens individualizados a terceiros na ocasião da partilha deve ser objeto de registro imobiliário autônomo, não se confundindo com a cessão de direitos hereditários. Então vamos lá, gente. Aqui está falando de inventário, não é? E também, claro, está falando de cessão de direitos hereditários e também de alienação de bens individualizados a terceiros na ocasião da partilha. Olha quanta coisa que a gente está tratando ao mesmo tempo, tá? Então, porque o que acontece, gente? Quando a gente está lavrando o inventário, é possível fazer junto com o inventário, né? Na verdade, antes da lavratura do inventário, se for feito por escritura pública, ou então enquanto o inventário está correndo, né? O inventário está correndo. Aí, enquanto o inventário está correndo na justiça, que demora anos, às vezes, se tiver alguma disputa, né? Aí que demora, que beleza. Outro dia chegou para mim que estava há 19 anos correndo. Longe, você imagina? Ai, gente. Aí tá. Aí, nesse período aqui, pode ter tido alguma cessão de direitos hereditários? Pode. A pessoa precisou de dinheiro, resolveu ceder os direitos hereditários e fez uma cessão de direitos hereditários onerosa, né? Pode acontecer? Pode. Pode ser para terceiros que não fazem parte da sucessão? Sim, claro, pode. Então, ninguém na minha família tem dinheiro. Aí eu resolvi vender para o Londe. Resolvi vender para o Londe comprou. Coitada. Né? Vender entre aspas, né? Porque, na verdade, não é bem uma compra e venda, porque o bem ainda não está no meu patrimônio. E aí tem tanta coisa para falar de cessão de direitos hereditários, né, Londe? É aquela questão, mas posso alienar bem específico? No nosso Código de Normas aqui de Minas foi bem explicadinho. Pode, se todos os herdeiros e o meeiro, se tiver, comparecerem para poder anuir, né? Que aquela parte, que aquele bem seja alienado, aí tudo bem. Então, é essa questão toda que a gente vai analisar. Mas o enunciado, o foco principal dele foi a questão do registro imobiliário autônomo no caso de bens individualizados alienados, né, a terceiros. Você quer explicar isso para a gente, Longe? Bom, vamos lá. Vamos começar do começo aqui. Primeiro, princípios da disponibilidade e da continuidade registral. Tá? Eu lembro quando eu estava... Tem alguns professores que eles acabam marcando a gente, né? E os que mais me marcaram, eles sempre falavam o seguinte: olha, se você não tiver base, você não tem como fazer um prédio, você não tem como construir o seu conteúdo. Os princípios registrais, eles são muitas vezes essa base, e tem muito caso aqui no cartório que a gente resolve com base no princípio. O que é o princípio da disponibilidade? Significa o seguinte: eu só posso dispor, por isso disponibilidade, daquilo que eu tenho. Então imaginemos, eu e Letícia compramos um imóvel. Só está falando lá, Carlos Londe, solteiro, Letícia, casada com André, compram uma fazenda. Certo? Não falou quanto que eu comprei, quanto que Letícia comprou. Então, presumimos que é 50% para cada um, para começar a brincadeira. Tá certo?
Porque eu falei Letícia casada com André. Eu não falei Letícia e André casados entre si. Bom, Isso. então metade para mim, metade para Letícia. Aí a Débora vem e fala assim, ô Londe, eu quero comprar esse imóvel, tudo. Aí eu viro para ela e falo assim, eu vendo. Ela vai virar para mim, sabedora do direito registral e notarial como ela é, na hora que ela ler a matrícula, ela vai falar assim, vende coisa nenhuma. Você sozinho vende coisa nenhuma. Vende não. Você precisa da Letícia para me vender o imóvel. Isso. Né? Você pode me vender metade do imóvel. Então, este é o princípio da disponibilidade. Vamos pensar, quando você tem um inventário, nós estamos falando aqui de direitos hereditários, né? Vamos pensar aí, um pai faleceu, o pai e a mãe faleceram para facilitar a nossa vida e deixaram 5 filhos. A princípio, cada um vai ficar com 20% de cada imóvel. Não precisa ser assim no final, pelo amor de Deus, mas só para a gente fechar. E aí, a Débora quer comprar esse imóvel. Um dos herdeiros pode ir lá e vender para a Débora esse imóvel? Não. Porque ele não sabe nem se ele vai ficar com os 20% nesse imóvel. Pode ser que lá na frente o pai deixou 5 imóveis, cada filho fica com um imóvel. O que é até melhor. Não, pelo amor de Deus, fazer um parênteses aqui, Lê. Assim, é razoavelmente comum aqui no cartório, tá? Chega a escritura pública de partilha, de inventário e partilha, chega o formal e tá lá. 1/3 para cada filho. Então, o último caso que eu vi aqui, né? 1/3 para cada filho em cada imóvel, sendo que tinha mais de 3 imóveis lá na situação. Pra que Aí, isso, né? Vai dar não, trabalho. calma, eu vou piorar a situação, né? Eu vou piorar, porque aí você conversando com a pessoa fala, não, mas nós já fizemos, esse imóvel vai ficar para mim, esse vai ficar para o João, esse vai ficar para a Maria. Aí você pega o formal de partilha, você pega a escritura, mas não é o que está aqui, querido. Ó, olha aqui, né? Aí a Karine falando que o avô dela fez essa caridade. Gente, é a melhor coisa que pode fazer. Tá? Então, assim, é necessário que o cliente converse com o advogado ele vai estar sempre presente no inventário, seja judicial, seja extrajudicial, demonstre essa vontade para ele e já faz isso, porque isso vai te economizar tempo e dinheiro depois. Tragédia mesmo, Smart Leilões. Não, porque se são 3 filhos, ainda vai. E aqueles que são 10? E aí tem um dos filhos que às vezes já está incapaz, está com problema, foi interditado. Aí trava tudo, né? E aí começa aquela tragédia de permuta, compra e venda de fração ideal. Isso aí. Para regularizar uma coisa que nasceu torta e que poderia ter sido tudo feito bonitinho. Né? Mas não foi. Bom, tá vendo? Então vamos lá. Disponibilidade, então, gente, é isso. Tá? É muito importante quando você tem algumas figuras. Você tem o usufrutuário no proprietário. Né? O usufrutuário pode dispor da propriedade? Não. O no proprietário também não pode dispor da propriedade. Ele pode dispor da nua propriedade, que é uma coisa que não se confunde com a propriedade. E assim sucessivamente. Beleza? Então, disponibilidade. Continuidade registral. Continuidade registral, ela pode ser tanto subjetiva quanto objetiva. Temos sempre que lembrar disso. Ok? Continuidade registral subjetiva, ou melhor, vou começar na objetiva, porque aqui é a subjetiva, né? Que pena a indisponibilidade do vídeo na internet. Tá tendo algum problema, Regina Lima, né? Às vezes trava quando entra muita gente ao mesmo tempo. Mas vai ficar mas tudo vai ficar salvo, gravado. gente. Vai ficar gravado. Fica gravado, tudo que eu e a Lelê a gente faz aqui, né, do canal do Café com a Letícia, etc., fica gravado
Claro que, né, a gente fica muito feliz com vocês ao vivo, mas às vezes por algum motivo não pode, e aí tá gravado lá, fiquem à vontade. Bom, continuidade registral objetiva, né? A gente precisa ter uma continuidade lógica no registro do imóvel. Então imagina, Lê, eu tenho um imóvel, 10 mil metros quadrados, não, 20 mil metros quadrados, 2 hectares, só para caber na fração mínima de parcelamento, tá? Maravilha, era lá rural, tal, e agora, né, cada vez mais a cidade está crescendo, está chegando perto, eu resolvo lotear, né? Maravilha, vou fazer um loteamento, vou abrir uma rua, tal, vou fazer uns lotes, super legal. Eu posso simplesmente ir lá, tacar fincar o pauzinho no chão, botar um negocinho lá, falar, isso aqui é um lote, isso aqui é um lote, isso aqui é um lote. Não, existe um procedimento para isso, né? E quando você faz o loteamento, você sai daquela gleba de 20 mil metros quadrados e aí você vai abrir uma série de imóveis, né, para cada um daqueles lotes, para as ruas, etc. Então, lá na matrícula de 20 mil metros, foi registrado o loteamento. Esse loteamento tem quadra A com tantos lotes, quadra B com tantos lotes, etc. Tal. Foram abertas as matrículas, tal e tal, né? Que aí você faz esse encadeamento. Você sabe que o lote 1 da quadra A veio daquela matrícula mãe. Você sabe que o lote 2 da quadra A veio daquela matrícula mãe. Você sabe que todos os lotes daquele loteamento vieram daquela matrícula mãe. Essa é a continuidade registral objetiva. Tá? A retificação diária é uma forma de você garantir a continuidade registral objetiva. Minha gleba não tinha 20 mil metros quadrados. Na verdade, ela tinha 21 mil metros quadrados. Ok, nós vamos fazer uma retificação diária para que, né, na descrição dessa matrícula você tenha 21 mil metros quadrados. Uhum. Então, esta é a continuidade registral objetiva. E temos também a continuidade registral subjetiva, que é, nós precisamos manter um encadeamento lógico dos titulares de direitos reais nesta matrícula. Então, vamos imaginar a situação em que eu vendi um imóvel... Não, nós dois não, nós não faríamos isso, né? O André vendeu o imóvel para o Bernardo. Contratinho particular. Não fizeram escritura, não registraram, nem nada. Tá? Bernardo vendeu para Cláudio. Aí, claro, não teve escritura e não teve registro, porque não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Aí, o que Cláudio, muito esperto, pensa? Eu não vou ficar sem o registro imobiliário, eu não vou ficar sem escritura. Mas esse cara que me vendeu, ele não quer fazer. Eu não quero pagar a escritura do André acho que é Bernardo que eu falei, né? Do André para o Bernardo e depois do Bernardo para mim, nem os registros. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer direto do André para o Cláudio. Ou seja, com isto, você está quebrando a continuidade registral subjetiva. Exato. E Lê, vou fazer outro parêntese aqui. Semana passada, eu estava conversando com uma amiga minha de um cartório de registro de imóveis daqui do estado de Minas Gerais. Eu não vou citar a comarca. Tá? Entraram com a uso campeão no cartório, foi negada. Eu já vou explicar o caso. Uhum. Essa cidade tem uma empresa grande. Essa empresa grande vendeu o lote para o André. Entendi. Parcelado. Terminou de pagar, não fizeram a escritura, não fizeram o registro. O André vendeu no recibo para o Bernardo, o Bernardo vendeu no recibo para o Cláudio vendeu no recibo para o Daniel. Uhum. Ou seja, estava lá na quarta, né, pessoa depois do titular registral. Sei. O Daniel, não querendo, e todos vivos, tá? Todo mundo vivo. André vivo, Bernardo vivo, Cláudio vivo.
empresa em funcionamento. O Daniel, aqui na ponta, né, o quarto, ele entra como uso capião extrajudicial, esse terreno matriculado, tudo bonitinho. Uhum. Ele entra com a uso capião. O cartório nega, falando, olha, não tem óbice. Tem que provar o óbice, gente. Tem que Não, provar. e Por não que tem que o não óbice. pode fazer compra e venda? Por quê? Não, Né? e no caso específico, estava provado que não tinha. Tá? O Daniel, aqui da história, né? Com a negativa do cartório, ele entrou com a uso campeão judicial e a empresa, tem um ponto aqui, né? A empresa lá, ela é brigada com o prefeito. Então, qualquer coisinha errada que a empresa fizer, o prefeito vai pegar em cima. Entendi. Olha o ITBI aí. E o Entendi. cara, ele tentou fazer isso. O Daniel procurou a empresa para a empresa fazer a escritura direto para ele. A E a empresa não empresa quis. falou, não, Que não não. vou fazer isso. Um, porque é errado. E dois, porque se eu fizer, o prefeito me pega. Né? Não é que o juiz ou a juíza concedeu ao uso campeão judicial e ainda deu um pito no cartório por dizer que o cartório estava dificultando a uso campeão. Bom, Mas eu já vi decisões nesse sentido judiciais também. Poucas, né? Porque a gente vê outras dizendo a falta de interesse de agir quando não tem nenhum óbice. A gente até menciona no nosso livro, né, Londe? Tem uhum, algumas decisões já reconhecendo a falta de interesse de agir quando não é demonstrado o óbice. Porque a uso campeão, gente, tanto a judicial quanto a extrajudicial, é o último caminho, né? Não é para poder ficar usando o uso campeão para poder se furtar a recolher tributos, né? Então não é para isso, né? Então, enfim, vamos voltar aqui, né, Longe? Porque tá bem vamos legal esse voltar. termo, mas vamos voltar. Mas eu E acho você fala, importante a gente fazer esses parênteses, Lê, só para o sim, pessoal entender essas situações e a sim, gente claro. fazer os links aqui. Tá? Não, tudo está linkado. Tudo Por isso está que é conectado. gostoso. Né? Então, vamos Para lá. quem assiste o manifesto, tudo está conectado. É isso aí. Então, vamos entender. Ó. Em atenção aos princípios da disponibilidade, que o Londe já explicou, e da continuidade, também já explicou, registral, a alienação dos bens individualizados a terceiros. Então, você pode alienar a terceiros na ocasião da partilha? Pode, né? Principalmente no inventário judicial. No inventário extrajudicial é sempre mais raro. Deve ser objeto de registro imobiliário autônomo, não se confundindo com a cessão de direitos hereditários. Aí explica para nós. Beleza. O que é a cessão de direitos hereditários aqui? Né? Eu tenho lá 33,33% de uma herança, estou precisando fazer dinheiro, eu não sei quais bens dessa herança virão para mim. Esse é o primeiro ponto. Tá? Eu não sei que parte dessa herança vem para mim. E eu vendo ou dou esses direitos a uma pessoa. Isso. Beleza. Essa é a seção de direitos hereditários normal. O cessionário não sabe o que vai para ele. Tá? Posso ceder para um dos outros titulares de direitos hereditários. Né? Imagina, somos 3. Se 2 cedem para o terceiro, todo mundo sabe que o terceiro ficou com tudo. Isso. Ok, maravilha. Agora, quando eu cedo esses direitos hereditários para um terceiro, ele não sabe o que vai para ele. Aqui a situação é diferente. Eu e meus 2 irmãos, nós vamos ceder entre aspas, nós vamos alienar um bem individualizado a um terceiro. Como você bem disse, né, Lê? Aqui em Minas pode, desde que todos os herdeiros e o meio o façam. Isso. E isso vai precisar de um registro imobiliário autônomo. Então, por quê? Porque no final das contas, este bem individualizado, ele veio para os herdeiros e foi transferido para este terceiro. Isso. É por isso que aqui em Minas, nessas situações, foi prevista uma averbação dessa seção de direitos hereditários. Na última alteração do Código de Normas entrou essa averbação. Tem a ver com o princípio da continuidade, né? Exatamente. Por quê?
Por que que veio como averbação, né? E não como registro? Já foi um avanço. Por quê? Porque antes era uma averbação sem conteúdo financeiro. Agora não, agora é uma averbação com conteúdo financeiro que tem um custo relativo à metade do valor de um registro. Então foi feita uma opção aqui no estado de Minas Gerais por se cobrar esta transmissão como metade de um registro de compra e venda. Então aqui, gente, e aí você imagina o seguinte, né, Lê? Você tem algumas hipóteses aqui. Imagina que tem uma indisponibilidade em nome de um dos herdeiros. Imagina que tem, né, sei lá, qualquer tipo de restrição em nome de um desses herdeiros. Né? Se você simplesmente já coloca no nome do cessionário, você está ferindo o direito do credor. Verdade. Né? Tem que passar pelas diversas fases. Então, e até a lógica, porque é isso que acontece mesmo, né? Você recebe, pelo princípio da SEDIN lá, né? Você recebe os bens e depois, mesmo que você não chegue a figurar no registro como proprietário, porque você cedeu antes, mas teve uma, né? Pela SEDIN era seu. E aí você cedeu e depois passou para outra pessoa. Então é assim que funciona. Né? Tem que figurar na matrícula para contar a historinha. Exatamente, porque a matrícula é uma narração da história do imóvel que nasce, desenvolve e morre. Isso aí, perfeito. Eu acho que dá tempo a gente falar da carta de arrematação. Vamos falar das cartas de arrematação. Tem 2 enunciados sobre arrematação que o Londe separou aqui. E eu acho que a gente pode falar por elas para terminar por hoje. A gente volta na quarta, tá, gente? Vocês podiam até mandar para a gente quais são os enunciados que vocês acham mais interessantes de a gente abordar na próxima quarta, tá bom? Mas vamos falar de arrematação agora, Londe, então? Vamos. Só teve um colega aqui que perguntou que se a gente tem alguma previsão de tratar do enunciado 40 e alguma coisa. Não temos, nós estamos tratando só dos enunciados do RI. Né? Pelo menos hoje, quarta, nós vamos falar apenas dos enunciados do RI. Ilê, assim, a gente está sendo bem detido em cada enunciado, entrando em cada tema, né? Se você preferir, a gente pode ser um pouco mais sucinto e tentar trabalhar mais temas também. Aí você e os nossos colegas aqui é que mandam. Eu estou adorando. Eu acho que pode ser muito bom. A expressão não se confunde com concessão? A Clarice não entendeu a expressão aqui no enunciado. Ela falou assim que não entendeu essa expressão. Não se confunde com a cessão. Será isso? Peraí, vamos voltar aqui, né? É porque a cessão é cessão de direitos hereditários. É sem bem especificado. Se você faz a alienação de um bem especificado, a transmissão de um bem especificado, o que o enunciado está dizendo é que isso não é cessão de direitos hereditários. Isso é uma alienação do bem. É basicamente isso que é específico. Exatamente. Isso mesmo. Então tá. Acho que ficou bem claro agora, tá? Muito bom. Então vamos lá, pessoal. A Rita falou que está adorando. Então que bom, Rita. Fico feliz. Obrigado, Rita. Então vamos lá. Arrematação. A gente gosta de falar de arrematação porque a gente sabe que muitos dos nossos seguidores também lidam com leilão. Inclusive, o pessoal que está fazendo o nosso curso, no nosso curso, né, na nossa mentoria, nós temos agora uma aula sobre arrematação extrajudicial, bem legal, né? Achei ótima essa aula, bem interessante. Leilão. Estão entrando alguns assuntos, né, Lê? Assim, desculpa, que são laterais, mas, né? Holding familiar, a gente vai estar subindo uma aula também super ganho de interessante. Capital, muita coisa ganho legal. De capital, né? Que são pontos que pegam muitas vezes. É isso aí, módulo completo de leilão extrajudicial. É isso aí, muito chique. Então vamos lá. O primeiro enunciado da arrematação é o 36, gente. Compete ao arrematante o pagamento dos emolumentos relativos aos cancelamentos dos ônus gravados na matrícula do imóvel quando do registro da carta de arrematação. Aí, Londe, quando eu dei essa aula, porque eu dei essa aula lá na nossa
do nosso curso, né, na nossa mentoria, eu que dei essa aula de carta de arrematação. Então, só para a gente pontuar aqui algumas questões, ó. Ônus gravados na matrícula do imóvel, né? Mesmo tendo ônus, pode registrar a carta de arrematação? Como é que funciona, né? A gente já tratou disso algumas vezes aqui, mas só para poder se lembrarem, está escrito lá no artigo 16, né, do provimento número 39, que as indisponibilidades averbadas nos termos desse provimento e as decorrentes da 812 não impedem a inscrição de constrições judiciais, assim como não impedem o registro da alienação judicial do imóvel, desde que a alienação seja oriunda do juízo que determinou a indisponibilidade ou a que distribuído o inquérito civil público e a posterior ação dele decorrente, ou que consignado no título judicial a prevalência da alienação judicial em relação à restrição oriunda de outro juízo ou autoridade administrativa a que foi dada ciência da execução. Então, gente, tendo dessa forma aqui, né, tendo essa ressalva, você vai conseguir registrar a carta de arrematação, não é isso, Londe? Registra a carta de arrematação, mas aí tem que baixar os ônus, não é isso? E a questão aqui envolve o custo dos ônus. Vou deixar você falar um pouco. Não, isso aí, se você que deu o módulo, você fica à vontade. Basicamente o seguinte, né? Esses ônus, eles não se baixarão sozinhos, eles deverão ser cancelados. É uma manifestação da continuidade registral também, né? Se você tem um ônus no imóvel, você precisa eliminá-lo ou ele viverá para sempre. E esses ônus, esses cancelamentos, eventualmente, eles terão custos, e esses custos, ao que o enunciado está dizendo, quem deve arcar com esses custos é o próprio arrematante, aquela pessoa que arrematou o imóvel no leilão. Ou seja, quem estiver pensando em atuar nesta área extremamente lucrativa do mercado imobiliário, que é a área dos leilões, deve colocar este custo no custo de aquisição. O imóvel vale 1 milhão, está saindo aqui por 500 mil. Mas tem lá 10 ônus nesse imóvel. Bom, tem que ver qual ônus, né, é esse, como que é feito o cancelamento desses ônus e qual que é o custo desse cancelamento. Ponto. Joga na planilha para analisar. Joga na planilha de custo, porque se o imóvel vale 1 milhão, está saindo por 500 mil no leilão, 500 mil não vai ser o seu custo de aquisição. O seu custo de aquisição vai ser maior do que os 500 mil. Não, tem o ITBI, então, né? Vai ter que pagar o ITBI, vai ter que pagar as certidões que precisar atualizar, vai precisar pagar a baixa dos ônus. Então, assim, tem diversos custos, né? Isso tem uma planilha que o pessoal que mexe com leilões já organiza. Já faz para poder colocar isso aí no custo. Isso. Né? Eu vou pagar 500 mil, mas esses custos acessórios, sei lá, vão ser 20 mil. Não tenho a menor ideia de valores. Né? Então, você tem que colocar que o seu custo de aquisição não foi 500, o seu custo de aquisição foi 520. Perfeito. Então, acho que aqui é bem 14, simples. E vamos para o 14. Né? O enunciado 14, se você me permitir ler, Pode leu ler. Todos até agora, lerei o último só para a gente terminar. Ele vai nos dizer que para o registro de imóveis, a carta de arrematação dispensa a certidão de trânsito em julgado. Isso. Você quer comentar ou quer deixar comigo? Não, todo seu. Então tá. Então vamos lá. Gente, os requisitos da carta de arrematação estão lá no artigo 901 do CPC, tá bom? Aí tá escrito o seguinte, que a arrematação constará de auto que será lavrado de imediato e poderá abranger bens penhorados em mais de uma execução. Olha que interessante. Nele mencionadas as condições nas quais foi alienado o bem. Aí o parágrafo 1º. A ordem de entrega do bem imóvel ou a carta de arrematação do bem imóvel com respectivo mandado de missão na posse será expedida depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo rematante, bem como realizado o pagamento da comissão de leiloeiro e das demais despesas de execução. E o parágrafo 2º é o que trata do artigo 901 do CPC, gente. Fala o seguinte, a carta de arrematação conterá a descrição do imóvel conforme, óbvio, matrícula ou transcrição, né? É o ideal.
com remissão à sua matrícula ou individuação a seus registros, a cópia do auto de arrematação e a prova do pagamento do imposto de transmissão, além da indicação da existência de eventual ônus real ou gravame. Então, isso aqui é o que o 901 do CPC exige. Além disso, tem que constar alguma coisa? A gente verifica nos nossos códigos de normas para poder, se for fazer carta de sentença extrajudicial, tá bem? E, às vezes, né, Longe, normalmente os nossos códigos de normas falam da certidão de trânsito em julgado. Mas a certidão de trânsito em julgado não é relativa às decisões proferidas na própria arrematação, eu entendo. E, para mim, são relativas às decisões proferidas anteriormente e que deram origem a arrematação. Normalmente eu conto a historinha, né? Quando eu estou lavrando uma carta de arrematação, já lavrei duas que já deram registro rapidíssimo, assim, ó. Tchan, foi sucesso. E até tá chegando pouca, viu? Considerando que isso foi tão útil. Acho que tem muito espaço para quem mexe com esse tipo de serviço trazer para a gente, viu? A gente fez poucas até hoje. Mas então, a ideia aqui, ó, para registro de imóveis, a carta de arrematação dispensa a certidão de trânsito julgado, para mim, relativa à própria arrematação. E ela nem é mencionada no 901 do CPC. O que você acha, Longe? Assim, eu te confesso que eu fico um pouco receoso, sabe? Vai que essa arrematação tem algum problema lá, e em eventual recurso, o tribunal anula essa arrematação por algum não, ponto. mas aí, peraí. Não vai ter certidão de trânsito julgado. Opa! Sumiu o seu som, Lê. Tem que expedir só... Deixa eu voltar aqui. Não, voltou. Voltou? Tem que expedir a carta de arrematação, gente, somente depois do prazo previsto no artigo 903 do CPC. O que está escrito no 903 do CPC? Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e retratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o parágrafo 4º deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. Aí volta aqui, ó, o parágrafo 1º do 903. Ressalvadas outras situações previstas nesse código, a arrematação poderá, no entanto, ser invalidada, considerada ineficaz ou resolvida. E aí o parágrafo 2º. O juiz decidirá acerca das situações referidas no parágrafo 1º, se for provocado em até 10 dias após o aperfeiçoamento da arrematação. Então, o que eu entendo? O enunciado dispensou a certidão, mas nós, ao emitirmos a carta de arrematação, e também o Poder Judiciário, no caso da carta de arrematação judicial, só pode emitir depois de passado esse prazo, tá bem? Então, na verdade, o que está dispensado é essa formalidade da certificação do trânsito em julgado. Mas esse prazo aqui tem que ter sido observado, não é isso? Aí você fica tranquilo? Não, perfeito. Né? Ou seja, aí nós temos segurança jurídica, né, Lê? Isso. Que é aquele ponto que a gente sempre está falando aqui, segurança jurídica. Né? Isso. Qualquer coisa depois da arrematação, então, depois desse prazo, só vai ser resolvida em dinheiro, não vai ser resolvida no imóvel. Ponto. Isso. Maravilha. Isso aí. Isso é ótimo, porque você dispensa, você permite aí que esse imóvel circule, que ele volte para o mercado formal, né? Que alguém more nele, que haja uma compra e venda, que haja eventualmente um inventário, uma doação, uma garantia real imobiliária, qualquer ato em cima desse imóvel. E isso é sempre positivo. Nossa, pessoal, olha só, passou tão rápido. Quando eu estou aqui com a loja, a gente, se desse, a gente ficava aqui até amanhã. Mas como a gente tem que ir para o cartório trabalhar, né? O cartório está abrindo já. Então, eu queria agradecer muito ao Carlos Londe. E aí, queria pedir para vocês, para já mandarem quais os enunciados, igual a Laide fez, quais os enunciados vocês têm dúvida, quais os enunciados vocês acham que a gente devia abordar na aula de quarta, porque provavelmente não vai dar para abordar todos eles, porque são... Quais enunciados do RI, né, Lê? Do RI, tá? Do Registro de Imóveis. Depois, né? Se vocês quiserem algum outro do Notas, do Registro Civil, pode mandar pra gente, que a gente também aborda. Mas do Imóveis são quantos, Lon? 35? 30? Não, é do 13 ao 35, né?
Ele não começa no 1, não. Ah, então é isso, tá Ele não bom. começa no 1, Então não. é Tem a isso, ele vai dificuldade. só até o 35, mas são muitos de qualquer forma, tá? É do 13 ao 36, Então é isso, né? tá É bom? do 13 ao 36. Então tá bom. Tá? Então, olha, a gente vai falar de novo na quarta-feira. Espero para vocês nos mandarem os enunciados que vocês acham mais importantes, tá bom? E tem esses enunciados, o pessoal já perguntou, tem na internet, joga na internet, enunciados da primeira jornada de direito notarial e registral, vocês têm acesso. Mas eu vou tentar colocar o link aqui para vocês, tá bom? Obrigada, Londe. Bom dia para você, boa semana, Obrigado, até querida. quarta. Beijo, beijo, Beijo pessoal. para Com você. Deus. Tchau, Tudo de tchau. bom, até mais. Tchauzinho.